Olá, eu sou o Dr. Erlon Gil, sou radio-oncologista do Hospital BP Paulista e responsável técnico pelo serviço de radioterapia do BP Mirante. E hoje aqui eu vou discutir os dados do estudo publicado na Lancet agora em agosto, dos pacientes com câncer de pâncreas que tiveram uma recidiva após cirurgia e quimioterapia adjuvante, onde eles foram randomizados entre receber radioterapia estereotáxica SBRT associada a gemcitabina ou a trametinib e imunoterapia com pembrolizumab. Esse é um estudo de fase 2 chinês, que randomizou 170 pacientes entre esses dois braços, sendo que o objetivo principal do estudo era avaliar a sobrevida global desses pacientes. E sendo que o grupo de teste, que recebeu trametinib com pembrolizumab, teve um benefício de sobrevida global frente ao grupo considerado padrão aqui no caso, que seria esse BRT com gemcitabina. Então, esse é um estudo que avaliou a combinação entre radioterapia e imunoterapia. A gente já tem informações de outros tumores em que existe um benefício dessa associação da radioterapia e da imunoterapia, principalmente em radioterapia com doses altas, onde se tem uma liberação grande de antígenos e com isso aumenta o efeito da atividade da imunoterapia, principalmente recrutando um maior número de células T. E essas células T podem cair na circulação e ainda até promover um efeito à distância. A gente vê o benefício desse estudo, já que já se estudou imunoterapia de forma isolada para pacientes com câncer de pâncreas metastático ou localmente avançado, sendo que os resultados não foram favoráveis. E agora mostrando que a combinação se mostra efetiva quando a gente associa essa radioterapia com doses altas. Uma coisa interessante que em estudos próximos, eu posso transpor esses resultados para doença localmente avançada e ressecável e até para aqueles pacientes borderline, que a gente fala que existe uma limitação do tratamento primário cirúrgico para tentar se operar esses pacientes. Esses resultados podem se transpor para aqueles pacientes no tratamento inicial. Hoje, o que se tem naqueles pacientes com doença localmente avançada é se fazer um tratamento com esquema de quimioterapia com FOLFIRINOX para tentar uma resposta para os pacientes serem submetidos à cirurgia, já que, infelizmente, quando esses pacientes são diagnosticados, pela localização e pela grande quantidade de vasos que se tem em torno do pâncreas, a ressecabilidade é muito baixa, sendo que mais ou menos só 20% dos pacientes conseguem ser submetidos à cirurgia. Então, talvez transpor esses dados para pacientes que façam quimioterapia e depois, após a quimioterapia, principalmente naqueles pacientes que a ressecção não é factível no primeiro momento, que a gente chama de borderline, justamente serem submetidos a esse BRT com esquema de imunoterapia para tentar otimizar os resultados e assim, quem sabe, o paciente ter uma maior resposta e poder ser operado. Em termos de afetar a rotina, acho que é justamente isso de tentar tornar o paciente ressecável, já que, como eu falei, a maior taxa de cura desse paciente ainda é a cirurgia. Por mais que a gente tenha bons resultados, eu acho que um esquema de rádio, imunoterapia, isso não vai substituir o procedimento cirúrgico, mas acho que a gente consegue ganhar, talvez, em taxa de resposta para o paciente se tornar cada vez mais ressecável e a gente poder aumentar a sobrevida desses pacientes. O grande problema de fazer um tratamento não invasivo a gente não está equiparando em termos de taxa de cura, já que a gente sabe que o tratamento curativo é a cirurgia. Eu acho que o benefício é para aqueles pacientes, por exemplo, que nem esse estudo mostrou, naqueles pacientes que têm uma recidiva, que muito poucos pacientes conseguem submeter uma nova cirurgia, e aí aqui é complicado, porque o paciente já vem de uma cirurgia que é de grande porte, com altas taxas de toxicidade, e muito pouco paciente consegue receber uma nova ressecção nesses pacientes que recidivam. Aí sim eu acho que tem um grande benefício, já que, apesar da gente não ter dados comparáveis, se a gente comparar com as séries históricas, o que o estudo mostrou é que, em termos de sobrevida, os pacientes têm as mesmas sobrevidas daqueles pacientes que conseguem serem submetidos a uma nova ressecção.
Bom, infelizmente, a radioterapia no SUS é uma coisa bem limitada em termos de tecnologia, né? Então, o SUS acaba contemplando a radioterapia, uma radioterapia no máximo conformada, e hoje a gente tem diversas técnicas de radioterapia, e SBRT é uma radioterapia com técnica moderna, em que muito pouco serviço, a não ser aqueles vinculados à universidade, consegue disponibilizar para o paciente. Então, isso é um problema muito sério, são muito poucos serviços vinculados ao SUS que conseguem oferecer esse tipo de tratamento. Eu acho que é um grande desafio. A Sociedade Brasileira de Radioterapia tem brigado bastante para contemplar melhores técnicas para os pacientes. E a mesma coisa da imunoterapia, já que é um tratamento caro e que aparentemente a disponibilização, se eu não me engano, está apenas para aqueles pacientes com melanoma. Então é muito restrito ainda. Então eu acho que é um grande desafio e eu acho que é uma coisa que vai demorar muito para se conseguir fazer esse tipo de tratamento para os pacientes do SUS. A gente sabe de todas as limitações de um estudo de fase 2, já que a gente precisa ter um estudo fase 3 randomizado, mas eu acho que já desperta uma expectativa para estudos futuros, justamente para explorar a SBRT com a imunoterapia. Eu acho que a SBRT veio para ficar, não só no tratamento do pâncreas, mas em outros tumores, já que é muito mais uma coisa muito mais factível para o paciente, já que a gente consegue diminuir o número de frações. Então, o paciente, principalmente os pacientes que têm difícil acesso a serviços de radioterapia, a gente consegue limitar as frações de 1 a 5 frações, sendo que a gente está trabalhando com doses ablativas, então o efeito local tende a ser muito bom. Então, eu acho que é um estudo interessante para a gente contemplar e começar, quem sabe, trazer para a prática clínica e para aqueles pacientes, não só esses pacientes que recidivaram, mas também no tratamento inicial para esses pacientes com câncer de pâncreas.